boa tarde, estamos de volta, Mundial e você, chegando mais uma vez para te fazer companhia, para ter um bate-papo super gostoso aqui no estúdio. Estou ao vivo, o tema hoje está tão extraordinário que eu já estou tricotando desde os bastidores. Estou recebendo aqui hoje a Thelma Romão Maia. Bem-vinda, Thelma. Prazer estar aqui com você, Samira. Muito obrigada pelo convite. Ai, te agradeço. Aqui fui muito bem recebida, que energia boa e que a nossa conversa seja toques de poesia para quem está nos ouvindo. Ai, muitos toques depois. Vamos falar de poesia, gente. Vamos falar de literatura, mas também vamos falar de relacionamentos, de vida, de felicidade, de assuntos que permeiam a nossa vida no todo, né, Thelma? Exato. Não tem como a gente fugir disso, porque estamos aqui vivos, né? E a gente está para levar muita reflexão para você aí do outro lado, que está nos acompanhando, ouvindo em 95,7 FM, 660 AM. Estamos também no aplicativo e no site Vibe Mundial FM. Por lá, você clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Estamos ao vivo aqui no estúdio da Avenida Paulista, porque a Thelma, gente, Thelma Romão Maia, ela é uma administradora de empresas, mas ela tem especialização em marketing e permeou a carreira dela nesse mercado publicitário. Isso. Porém, ela tem 3 livros publicados e são livros incríveis. E ela está aqui hoje para a gente falar deste que está aqui comigo na bancada, Somos Girassóis, que tem amanhã, né, aqui em São Paulo. Isso. Você faz o lançamento. Já foi lançado em outras Ele localidades? está na Amazon, né? Tem uma pré-venda na Amazon, mas amanhã a gente vai estar lançando ele na Livraria da Vila, no JK Iguatemi. Então é o primeiro momento dele e eu quero muito receber todos vocês lá, os ouvintes aqui da rádio. Samira, né? Convidada especial. Obrigada, com certeza. Eu e vários colegas, né? Isso, leva todo mundo lá. Com certeza. Eu vou falar mais a respeito disso, então vale a pena passear lá no shopping, passar pela Livraria da Vila, conhecer a Thelma, né? Isso, vou estar lá autografando. Autografando. Gente, eu tô aqui conversando com ela, mexendo no livro e falar de poesia é algo é tão delicado, tão sensível, né? Ela traz uma sensibilidade a partir das palavras. E você sempre foi da poesia, Thelma? Samira, a poesia, ela me toca desde a infância. Eu sempre li poesia, Cecília Meirelles quando criança. Ai, amo. Na adolescência, muito Carlos Drummond de Andrade. Cora Coralina, que é uma outra poeta goiana que eu amo e que me inspirou muito, porque ela também começou a escrever mais tarde. Ela né? é tua conterrânea? Ela é de Goiás, exato. Né? Eu sou mineira, mas eu vivo desde muito pequena em Goiás. Uhum. E assim, a Cora, eu me identifico muito com a escrita dela. E então a poesia sempre foi o meu caminho, desde criança. Eu escrevi o meu primeiro poema para o jornalzinho da escola. E aí sempre fui escritora, trabalhei no mercado de propaganda há muitos anos, mas a minha poesia, assim, do dia a dia, eu resolvi buscar, depois de aposentada, da aposentadoria. Olha que legal! Né, um novo caminho para investir como escritora. E aí, então, eu estou com Somos Girassóis no 3º livro, que é isso, que é essa poesia do dia a dia, do cotidiano, é o meu jeito de trazer, porque a magia da poesia, ela está no inaudito, naquilo que a gente não consegue perceber e que a poesia faz pensar, né? Então, assim, eu acho que é isso, a gente trazer um pouco desse pequenos milagres do cotidiano, detalhes que nos fazem perceber a felicidade das pequenas coisas, dos pequenos detalhes das pessoas, do que acontece, como a gente leu antes, né, do cheirinho do café. E abri de novo na mesma página, gente. Precisa mais? Felicidade é isso. Cheiro de café coado invadindo a casa. Se for junto ao aroma de pão de queijo saindo do forno, melhor ainda. Mas aí tem mais, né, gente? Uma música que acorda o coração, um vento leve
leve que sopra na varanda, sensação de paz e encontros casuais que trazem boas recordações para o dia. E assim vai, o texto é lindo. E por que somos girassóis? Então, Da onde veio este título, que é lindo? Muito obrigada, Samira. A inspiração do Somos Girassóis foi a partir de uma visita que eu fiz a um campo de girassóis na França. E a visão dos girassóis em conjunto foi uma imagem que me tocou muito. Porque os girassóis, quando eles estão sob a luz do sol, né, eles se movimentam naquele movimento solar, buscando a luz do sol, em conjunto, em conjunto. Então, eles viram para a sombra. Então, eu acho isso uma coisa muito linda da natureza. Não que eles não estejam, não que a sombra seja esquecida, mas eles buscam o sol. Então, é mais ou menos levando isso trazendo isso para nós, né, para a nossa vida, eu acho que é mais ou menos isso. A gente busca o sol nas pessoas, a gente busca a luz, né? E é isso que nos faz caminhar melhor. Então, é o que você falou, né? As pessoas em conjunto vão sendo a nossa família, os amigos, aqueles que trazem para a nossa vida esse movimento dos girassóis, ele encaixa muito nesse nosso, né, cotidiano, nisso, nessa nossa busca diária. Eu acho que é muito... Então, Somos Girassóis veio disso. Foi uma imagem que me marcou, que eu trouxe, e depois, quando eu escrevi o poema Somos Girassóis, eu pensei, né, eu vou colocar como título do livro, porque ele realmente é um dos meus poemas favoritos, e eu acho que ele ilustra muito essa energia, essa coisa da natureza, que a gente pode trazer muitas lições da natureza para a nossa vida. E tem aqui, né, Somos Girassóis. Somos mas Girassóis. Achei de cara, né? Eu me viro e recebo a sua luz, as suas cores, a sua história, e respeito suas raízes. Seguimos assim, girassóis, cada um na sua individualidade. Imaginei todos nós num campo de girassóis, buscando essa luz. E, na verdade, é uma luz e um olhar um do outro. Sim. Não é? Falar de respeito, né, Samira? Falar dessa diversidade nossa, de você poder estar olhando para o outro, mas respeitando também a individualidade dele, né? Assim, esse respeito é uma coisa que a gente tem que trazer muito para a nossa vida. Que cada um está em um momento, não é? Sim. E a gente respeitando essa individualidade, a gente também colabora com o outro e o outro colabora com a gente para que a gente possa continuar crescendo. Isso. Não é? E cumprindo as nossas missões e propósitos. Escrever poesia, publicar um livro de poesia, era um sonho seu? Era Você um sempre sonho. escreveu, né? Pelo que você falou. Isso, eu sempre escrevi, mas eu aguardei esse momento, né, de uma maturidade para poder trazer esses livros e essa poesia, para poder caminhar ao lado deles. Como eu tinha comentado com você, em uma conversa com a poeta goiana, a Ieda Chimaltz, que é uma escritora que eu gosto muito, ela me disse que o livro é como um filho. Quando você traz ele para a vida, você deve acompanhá-lo, né? Então, eu aguardei um momento da minha vida onde eu poderia me dedicar, estar com o livro, poder levá-lo, poder divulgar a leitura, principalmente a poesia, que eu realmente gosto muito, e eu acho que no Brasil a gente ainda tem um grande caminho para conquistar muitos leitores. E eu acredito nesse mercado literário brasileiro, acredito que tem muita gente boa começando, muita poesia contemporânea, ótimos romancistas jovens, e é muito bom a gente poder participar desse movimento. Está falando isso, né? Aí até me vem à mente quantos poetas nós conhecemos, não é? Historicamente, muitos, mas quantos nós temos na estante? Aí Sim. é para você, né, parar para pensar também. E a poesia, ela faz parte da vida da gente. Tem música que é poesia. Exato. E a gente canta com emoção, porque é poesia. Exato. Não é verdade? A música e a poesia, elas se fundem, né? Ela realmente, uma alimenta a outra, né? Eu
tem um poema que é sobre o Chico Buarque, que eu amo as letras do Chico, que são pura poesia. São poesia. Né? Que me alimenta muito ouvir Chico. Assim, você colocar uma música do Chico, quantas coisas, né? Quanta leveza tem as letras dele, e quanta história também, né? Porque quantos anos de Chico temos aí, né? Sim, é verdade. Então, são inspirações também. Muito. Agora, me diz uma coisa. Quando você pensou na sua transição de carreira, falou, não, agora eu estou aposentado, eu saio do mercado publicitário e vou me dedicar à literatura. Que a gente está falando de literatura, né? A gente não está falando só de poesia, não é verdade? Para você, qual que é essa importância da gente olhar lá na frente e seguir mesmo em frente? Olhar e falar assim, eu tenho muito ainda a fazer e a oferecer. Eu acredito que quando você investe numa nova carreira, que é o que eu me propus, você realmente deve abraçar e caminhar, deixar fluir, porque tem muita coisa a ser dita, né? Eu acredito que, assim, à medida que você vai avançando e você vai escrevendo, porque a escrita passa a ser o trabalho diário, né? E você traz causas que você acredita, como eu comentei também com você. Eu tenho um livro agora que eu estou preparando de crônicas e contos. Então, é um caminho sem volta. A escrita e a leitura é um caminho que você inicia na sua vida e ele realmente passa a ser parte da sua rotina. Eu amo escrever e agora o meu trabalho é a minha escrita. Então, é um caminho para, eu acredito que, colher muitos frutos ainda. Com certeza, só que além de escrever, você tem que ainda fazer com que esses filhos já nascidos percorram lares e lares, né? Esse é o grande desafio, né, Esse Samira? é o grande desafio. E isso para você, é uma função a mais? Sim. Você sente? Sim, como estou aqui com você agora, como eu estive também em um outro momento na sexta-feira, a gente discutindo isso, né? Esse mercado literário é um aprendizado para nós que estamos trazendo novos livros, mas ainda bem que a gente vê muita gente incentivando isso. Assim como, da mesma maneira que tem livrarias fechando, tem também pequenas livrarias sendo abertas. Tem pessoas com podcasts estimulando os novos escritores, a leitura de gente nova que está vindo por aí. Então, eu citaria o Pedro Pacífico, por exemplo, também, que a gente comentou, né, do Daria, um livro que traz grandes autores, que são autores recentes, semanalmente, para falar um pouco desses novos escritores. Então, acho isso muito rico, né? E aí você vai abrindo portas aos poucos. É um caminho, né, que a gente caminha junto com quem está na mesma posição, mas eu acredito muito que um vai abrindo porta para o outro e vamos chegando e conquistando cada dia mais um espaço. Sim. E acho que é o mais importante, né? Porque cada página, cada texto acaba trazendo uma mensagem, né? Quando você sentou para escrever, não sei como é que foi o seu processo de escrita do Somos Girassóis, né? O que você quis transmitir, né? As palavras, elas simplesmente saíam ou você falava, hoje eu quero falar disso. Eu quero fazer com que quem leia, né, determinado texto sinta o que eu estou falando, como eu senti o cheiro do café. Né? Você tem, quais são as reflexões que o livro traz? A pergunta é esta. Então, no meu primeiro livro e no segundo, que são textos de uma fase mais jovem, era uma temática muito ligada à minha vida naquela época. O Somos Girassóis, por ser um livro da maturidade, ele já traz poemas ligados a esse amadurecimento, o envelhecer, né? As fases da vida, depois de que você já passou por aquele processo de trabalho. Então, assim, é um caminho mais focado, um livro mais focado
no envelhecer, mas com um olhar de esperança, com um olhar de, bom, isso, posso sempre me reinventar, criar novos caminhos. Isso não serve só para mim. Eu vejo muita gente hoje, e até inclusive um movimento pós-50, pós-60, pós-70, gente que inicia carreiras, né? Depois dos 50, dos 60, dos 70. Sim. A gente está envelhecendo. Hoje as pessoas que vão viver mais de 100 anos já estão aqui convivendo conosco, né? Então, bom, como você vai viver os últimos anos da sua vida, os anos maduros da sua vida? Por que não de uma maneira produtiva? Por que não se reinventando, recriando, inspirando, por que não? Né? Então é mais nesse olhar. O Somos Girassóis é bem esse olhar de uma luz que pode trazer, né, novos caminhos e força para todo mundo que está dentro, buscando isso, buscando esse processo de amadurecimento, mas de uma forma produtiva. Você tinha ideia de que seria assim? Você sempre se preocupou o que eu vou fazer nos meus pós-50, por exemplo? Você pensava nisso ou a vida te colocou naturalmente? Porque é uma coisa que agora a gente pensa. Sim. Não é? A gente agora começa a pensar, não, quando eu me aposentar, se me aposentar, como dizem, né? Eu vou fazer tal coisa, aí eu vou me dedicar para tal. Você pensava nisso? Você desenhava isto na tua mente? Samira, essa é uma reflexão interessante. Eu acredito que a pandemia me fez pensar nisso. Tá. Quando a gente ficou trancado dentro de casa, eu escrevi muito. E quando eu me vi tão produtiva, eu falei, gente, olha, é um caminho. Você se viu mais escritora do que achava que era? Sim. Sim. Interessante, né? Muito. Foi assim, porque cada um dentro da minha casa tinha uma função, todo mundo, né, a gente não ficava todos juntos todo o tempo, porque tinha aquela preocupação. E eu vi na escrita essa minha forma de expressão, assim, meio que uma fonte que ainda podia ser muito explorada. E como eu gosto muito de ler também, então foi um conjunto, muita leitura e muita escrita. E a escrita, ela para você acaba sendo também um grande elemento de terapia. E você recomenda que as pessoas, independente do que escrevam, que utilizem como terapia? Nossa, muito. Eu sou uma apaixonada pelos livros e eu recomendaria como terapia para todos. Comece a ler, começando aí, né? Isso, eu acho assim que desde a criança a gente estimular até a poesia, tanta poesia que pode ser lida para as crianças, né? Você ter sempre um livro na bolsa, dar de presente livros. Eu acho que o livro realmente é uma terapia. Para mim sempre foi. E eu estimulei muito isso nos meus filhos, quando pequenos, lá em casa. Todo mundo gosta de ler. E eu acredito realmente que é um caminho. A leitura é um processo que ele é muito rico, ele sempre acrescenta. Você pode ler o que quiser, você não precisa escolher, eu gosto de ler só romance, ok, ler romance. Eu gosto de ler autoajuda, leia autoajuda. Eu gosto de ler poesia, mas leia. Porque abre uma mente. Porque te abre um mundo. Qualquer livro que você... Eu brinco que até bula de remédio vale. Dependendo da bula, vale sim. Porque você está lendo. Porque você está lendo, né? Mas é um processo, assim. Grandes autores, né, do mundo inteiro. Então, é muito rico. A gente vai ter uma vida e não vai conseguir ler. Tudo que a gente quer. Tudo que a gente quer. A gente gosta de ler, né? Eu realmente gosto. Toda vez que eu entro numa livraria, eu compro 3, 4 livros e guardo e fico ali, olha... Um dia eu te leio. Eu vou te ler. A gente vai se encontrar. Mas é impossível eu entrar numa livraria e não comprar um livro. Então, né? E é muito gostoso você ver também, como eu comentei, dos podcasts, das pessoas que hoje incentivam, porque você desperta, às vezes, em pessoas que não liam, uma vontade, e isso é fantástico.
né? Vamos ler agora Somos Girassóis, para a gente poder Girassóis. discutir depois a respeito. Isso. Porque eu estava folheando aqui, eu vi que tem trechos que fala de mãe, que fala de netos, que fala de filhos. Sim. Então, quando você fala do envelhecer, do amadurecimento, tem toda uma vida antes. Tem. Que você coloca no papel e quem vai ler vai se identificar de alguma forma, ou em passado, ou em presente, ou em futuro. Sim, com certeza. Não é? Quando você traz você para a escrita, Samira, você realmente deixa ali muito de você, né? Cada livro a gente vai traduzindo-se. Uhum. Né? À medida que você escreve, você vai... E é um pouco de coragem também. Também. Né? Também. Também. Eu falo que a escrita, ela tem muito de coragem, porque você é uma exposição, mas é uma exposição onde você realmente, como somos todos girassóis, somos todos, vivemos situações semelhantes na vida. Então, quando eu falo da minha mãe, do meu pai, de um amigo, quando eu falo de um filho, você está navegando na vida de todos nós. E a gente acaba entendendo melhor quem é a autora. Sim. E como é impossível num livro nós não mergulharmos nele também, a gente de alguma forma acaba fazendo parte. Sim. Dessa escrita. Se identifica, né? Não é? A magia do livro, quando você fala de um romance, por exemplo, é você, sem perceber, já tá ali dentro, no contexto, fazendo parte daquilo. Não é verdade? É uma maneira de você tocar o outro muito... É muito interessante. Você, dependendo de como você chega, o seu texto chega na pessoa, parece que você já conhece aquela pessoa há muito tempo. Exato. E você já tem feedback desse livro? Tenho, e é muito gostoso. É muito interessante. Cada um fala de um poema diferente, que é um retorno muito interessante das redes sociais. Quando você... Como a gente... Hoje eu tenho livro, mas eu também publico textos no Viagem na Poesia, né? Que é o meu Instagram poético. E quando as pessoas comentam, quando as pessoas publicam, reproduzem o seu texto em outros veículos e comentam, você vê que para cada um a percepção é de uma forma diferente, né? Porque nós temos entendimentos e universos diferentes. Sim. Não é? O programa está terminando, Thelma. Quero que você convide os nossos ouvintes a irem ao seu lançamento amanhã e a visitar essa página incrível no Instagram, que tem vários desses trechos. Sim, então, Vamos olha, lá, gente, o livro está aqui, Somos Girassóis, um prazer. Muitíssimo obrigada, Samira. Eu que te agradeço a presença. E quero ver todos vocês aqui que estão nos ouvindo lá amanhã, às 19 horas, no JK Iguatemi, na Livraria da Vila. É um espaço super gostoso para a gente falar de poesia, para um autógrafo, uma selfie com os leitores, Samira? Verdade, sempre vale a pena. Estarei lá, para mim é um momento muito especial, é um virar de página na vida, onde eu quero realmente trazer mais poesia, ser essa inspiração para tantos outros que também podem trazer a sua escrita, publicar seus livros, né? Vamos espalhar poesia, literatura, coisas boas, energias boas. Coisas boas. E good vibes. Good vibes. E se não é a tua praia a escrita, que seja o desenho, que seja a pintura, que seja uma outra forma de arte. Sim. Mas a gente precisa da arte para extravasar também. Obrigada, a arte nos conecta. Totalmente. Gente, repetindo aqui, o lançamento do livro Somos Girassóis com a Thelma acontece amanhã, quarta-feira, dia 27, a partir das 19 horas, na Livraria da Vila, no Shopping JK Iguatemi, na Avenida Juscelino Kubitschek, 2041. E sigam Viagem na Poesia no Instagram. Sigam que vocês vão adorar. Viagem na Poesia. Obrigada. Sucesso para você. Muito obrigada. Venha mais vezes pra gente falar de literatura. Obrigada, viu? Obrigada. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.